dia, crianças! Hoje nós vamos recordar um pouquinho sobre ordens e classes, ok? Nós vamos recordar um pouquinho a primeira ordem que a gente aprendeu lá quando a gente estava no prézinho, primeiro aninho. A primeira ordem é a casinha das unidades. Vocês lembram que a professora contava para vocês a historinha do senhor Chatonildo? Isto, na casinha das unidades, podem ficar todos os números do 0 até o 9, ok? Depois, nós estudamos a segunda ordem. Nós aprendemos que quando eu tenho 10, não posso morar mais na casinha das unidades. Eu preciso de uma casinha nova. Então, nós aprendemos a casinha das unidades. Então, é a família do 10, do 20, do 30, até a família do 90. Depois, nós aprendemos a terceira ordem, que é a das centenas. 100, 200, 300, e nós vamos até o 900. Bem, essas três primeiras ordens, essas três primeiras casinhas, juntinhas, elas vão formar a primeira vila. E nesta vilinha, eu chamo de classe. Esta primeira classe vai receber o nome de classe simples. Então, eu tenho primeira ordem, a unidade simples, a segunda ordem, a dezena simples, terceira ordem, centena simples. Bem, quando nós terminamos de aprender a família do 900, nós chegamos no 999. E aí, nós tivemos que lembrar, aprender este ano com a professora que quando chega mais um, não dá para morar mais na casinha da centena, porque nós vamos começar, depois do 999, a família do 1000. E a família do 1000 vai começar o que nós chamamos de quarta ordem. Unidade agora de milhar. Na quarta ordem, nós vamos estar começando uma outra vilinha. Depois da quarta ordem da unidade de milhar, nós temos a quinta ordem, que nós vamos estudar, né, daqui uns dias, mas vocês já conhecem, que é a dezena de milhar. E a sexta ordem, que é a centena de milhar. Na unidade de milhar, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar juntos vão formar a segunda vilinha, a segunda classe, que é a classe do milhar ou dos milhares, ok? Bem, essas duas classes, então, elas são duas vilas diferentes. E para separá-las, sempre eu vou usar um pontinho, né? Hoje nós estamos, então, recordando o que são ordens, que são as casinhas, e o que são classes. Cada 3 casinhas eu formo uma classe, ok? A primeira classe, a segunda, e como os numerais são infinitos, virá a terceira classe dos milhões, e a gente vai aí continuando com os numerais, ok? Até aí, eu acredito que todos vocês já estão lembrando o que são classes e o que são ordens. Vamos aí recapitular um pouquinho, recordar um pouquinho aí sobre isto que nós estamos estudando. Eu tô montando aqui um número, tá? Neste número, nós temos quantas ordens? Eu lembrando que ordens são casinhas. Vamos contar quantas ordens eu tenho. Uma, sempre começando na direita aqui. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 ordens. E se eu fosse perguntar para vocês quantas classes? Classes eu tenho quantas? Eu tenho esta classe simples e um número, um algarismo na classe dos milhares. Então, eu tenho 2 classes. Por isso que sempre eu coloco um pontinho para separar as classes. Como eu leio esse número?
Esse número eu leio 2.000, porque está no milhar, 2.390. Se eu perguntasse para vocês, qual ordem está vazia? Você ia responder para mim, a primeira ordem, professora, ou a ordem das unidades, tá? Deu para recordar? Vamos mudar aqui os números para ver como que você consegue recordar o que nós estamos estudando. Eu tenho aqui um número. Qual o número que eu tenho aqui? 951. Se eu perguntar para vocês, o número 951, ele tem quantas ordens? Muito bem. 1, 2, 3. Professor, ele tem 3 ordens. Se eu perguntar para vocês, qual ordem, como chama a ordem que tem 5? O algarismo 5. Eu vou responder a segunda ordem, que se chama dezena, tá? Então, quantas classes tem o 951? Ó, ele não mudou para a vilinha de cá. Então, ele tem apenas uma classe. Ele está na primeira classe, a primeira vilinha, ok? Mais um exemplo para a gente estar fixando bem, ok? Mais um exemplo. Qual o número que está aqui? Como eu leio esse número? 76. Esse número 76, ele tem quantas ordens? Quantas casinhas? 1, 2. Muito bem. Quantas classes o número 76 tem? Ele está na primeira classe, então ele tem uma classe. Ele está na primeira, então ele tem uma classe, tá? Esse número 76 aqui, o algarismo 7 está ocupando qual ordem? E como que chama essa ordem? Então, o número 7, ele está ocupando a segunda ordem e ele que se chama dezena. Por isso que eu falo 70 aqui, eu não falo 76, eu falo 76, porque a ordem das dezenas eu conto de 10 em 10. 7 grupinhos de 10, 70, 76. Deu para recordar bem, então? Mais um exemplo e a gente vai estar fechando esta aulinha nossa aí. Agora eu tenho. Qual número, professora, que está aqui? Eu tenho o número 2.000, porque já está no milhar. Teria um pontinho aqui para separar. 807. Se eu perguntar para vocês, o número 2.807 tem quantas classes? Olha bem, ele tem esta classe e esta. Então, ele tem 2 classes. Ele tem 2 vilas que estão separadas aqui. Eu teria que colocar um pontinho, ok? Se eu perguntar quantas ordens ele tem? 1, 2, 3, 4 ordens. Qual ordem que está vazia, professor? Qual ordem que não tem nada? A dezena, a segunda ordem. Qual ordem que tem 2 unidades de milhar? A quarta ordem. Fácil? Então, agora, vamos para as nossas atividades da apostila. Beijos e até daqui a pouco.